A nossa missão dos espíritas é uma missão espiritual? A finalidade é espiritual? É transcendente? É divina? Por certo que sim. Mas há aspectos materiais a serem considerados para que cumpramos esta missão? Nós interagimos com a matéria? Estamos encarnados em um mundo material? É claro que sim. Se a matéria não fosse de utilidade para o progresso do espírito, ela não seria um elemento geral do universo. Ela não estaria à nossa disposição como oportunidade de progresso e de aprendizado. Por que é que nós reencarnamos e estamos reencarnados em um mundo com várias apresentações da matéria? Porque nós precisamos bem lidar com ela. Se a finalidade da nossa missão, se a nossa busca como espíritas, ela é de todo espiritual, é certo também que no cumprimento dessa missão está o desafio de aurirmos, arrecadarmos e bem empregarmos os recursos de ordem material. O dinheiro, isso mesmo, o dinheiro. Vamos falar de dinheiro, falar sem pruridos, vamos falar de dinheiro sem constrangimentos, vamos falar disso com a realidade, com a seriedade e com a finalidade espiritual com que ele deve ser tratado. O benfeitor Emmanuel, que tanto nos tem orientado e auxiliado nesta reflexão acerca da sustentabilidade, também o fará neste pilar de sustentabilidade econômica, de reflexão acerca da realidade financeira do centro e do movimento espírita. Em uma obra intitulada Dinheiro, Emmanuel nos traz a seguinte orientação: o dinheiro não compra o céu, mas pode gerar a simpatia na terra quando utilizado nas tarefas do bem. Não paga a boa vontade, entretanto, semeia o benefício e o contentamento de viver, se nossa alma permanece voltada para a divina inspiração. Não tem valor para o câmbio depois da morte. Contudo, é sustentáculo do progresso geral se nosso espírito está centralizado nos objetivos de elevação. Não nos esqueçamos de que Jesus abençoou o vintém da viúva no tesouro público do templo e empregando dinheiro para o bem, convertamo-lo em colaborador do céu em todas as situações e dificuldades da terra. Emmanuel, do livro Dinheiro, ditado a Francisco Cândido Xavier. Mas será este, meus amigos, companheiros de trabalho espírita, irmãos de fileira, um desafio dos dias de hoje unicamente? Identificarmos o quanto nos é preciso arrecadar, providenciar, a fim de que o centro espírita possa manter-se em pé, acolhendo com o mínimo de conforto o seu público, permitindo aos seus trabalhadores qualidade na divulgação, na difusão do espiritismo, no consolo aos corações, no esclarecimento, na orientação, na acolhida fraterna. Não, este não é um desafio deste momento unicamente. Ele é um desafio da trajetória humana, porque o bom emprego da riqueza, ele se constitui em um obstáculo, oportunidade para o espírito imortal. Muitas vezes nós sucumbimos, nós caímos, nós sofremos, porque quando reencarnados e quando nos é trazida às mãos pela providência divina a riqueza, o recurso material, nós o empregamos em interesse próprio, sem uma concepção altruísta, social, espiritual do emprego da riqueza. No trabalho no movimento espírita, no centro espírita, ocorre o mesmo. A primeira comunidade cristã, por exemplo, já estava desafiada a prover as suas necessidades. As necessidades suas como instituição, tendo o seu objeto, as suas finalidades. E também as necessidades dos seus adeptos, que precisariam orbitar em torno dela para darem cumprimento.
individualmente ao objetivo que os nutria a vida coletivamente. Pois bem, nós encontramos lá em Atos dos Apóstolos esta informação. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículos 32 a 35. A primeira comunidade cristã. Pedimos licença para que possamos fazer a leitura desse trecho, aproveitando para convidá-lo, você que está estudando conosco, refletindo conosco, a que possamos recriar esse ambiente. É um ambiente muito belo. O ambiente da primeira comunidade cristã, descrito em Atos dos Apóstolos. O coração e a alma da multidão dos que creram eram um só. E ninguém dizia ser somente seu algo do que possuía, mas todas as coisas lhes eram comuns. Os apóstolos davam testemunho com grande poder da ressurreição do Senhor Jesus, e havia em todos eles grande graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, já que todos os que eram proprietários de terrenos ou casas, vendendo-os, traziam os valores das coisas vendidas e colocavam junto aos pés dos apóstolos. E era distribuído a cada qual conforme a necessidade de cada um. Que narrativa bonita! Que descrição de fraternidade, de sustentabilidade econômica. Nós relatávamos, no início desta reflexão sobre sustentabilidade, quando falamos do cronograma de Jesus, quando trouxemos os dados estatísticos dos espíritas brasileiros, que, pela identificação, pela classificação do IBGE, nós somos, dentre os religiosos, aqueles que concentram a maior renda. É verdade, nós somos os mais ricos materialmente. E muitas vezes nos surge o questionamento, mas onde está esse dinheiro? Que não está no telhado furado do centro espírita, na parede torta, que não está em um jornal belo, em uma revista, que não está em um outdoor, em uma mídia televisiva, em mídias de massa que possam propagar o espiritismo a todos aqueles na Terra que ainda sofrem pelos vieses, pelas armadilhas do materialismo. O dinheiro existe, o dinheiro está entre nós, mas como o temos empregado? A finalidade das nossas reencarnações, como bem nos esclarece o Evangelho segundo o Espiritismo, ela é tripla. É uma finalidade que contempla o nosso progresso intelectual, estamos reencarnados para isto, o nosso progresso moral, desenvolvimento das virtudes, educação dos sentimentos, mas também está na finalidade da reencarnação de cada um de nós, invariavelmente, contribuirmos para com a obra da criação, melhorarmos o mundo ao nosso redor. E é claro que todos os recursos que nos são dados por Deus, quando habitamos a Terra, eles devem estar destinados a estes fins. Se a minha inteligência, a minha afetividade, a minha habilidade interpessoal, se tudo isso precisa estar destinado ao progresso intelecto-moral e à melhoria do mundo, é claro que o meu dinheiro também, prioritariamente, deve atender a estas finalidades. Quando eu não o faço, eu não estou fazendo um bom uso da riqueza e estou, portanto, comprometendo a minha reencarnação, violando o planejamento divino feito para a minha felicidade e me perdendo em investimentos provisórios quando poderia fazê-lo na edificação de riquezas definitivas. É isso que o Espiritismo nos permite quando colocamos a serviço dele, das suas instituições, dos seus meios de divulgação e de difusão, os recursos materiais de que dispomos. Perseguindo este entendimento e continuando na investigação da fundamentação evangélica para isso, nós vamos encontrar uma referência, dentre muitas que poderíamos trazer, no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 35 a 37. Bolsa, alforge e espada. Assim está intitulada a passagem narrada pelo evangelista Lucas. E disse-lhes:
Quando vos enviei sem bolsa, nem alforge, nem sandálias, não sentistes falta de algo? Este foi o questionamento de Jesus aos seus apóstolos. Eles, porém, disseram: de nada. Tornou Jesus, disse-lhes: mas agora, o que tem bolsa, tome-a. De forma semelhante também o alforge. E quem não tem, venda a sua veste e compre espada. Vejamos o quanto há de sustentabilidade econômica, financeira, nesta lição de Jesus retratada no Evangelho de Lucas. Ele pergunta primeiramente se a trajetória inicial dos apóstolos na divulgação do cristianismo houvera prescindido, dispensado ou não, os recursos materiais, porque Jesus os estimulou a que se despissem, a que se desfizessem daquilo que poderia aprisioná-los ou detê-los na marcha, do comodismo, dos bens materiais desnecessários, empregando-os certamente na missão em que estavam se engajando. Pois bem, mas em um segundo momento, quando a tarefa de divulgação toma um caráter organizacional, toma um caráter institucional, e é preciso que a dimensão do trabalho se transforme e se amplie, não é apenas a comunidade que acolhia os discípulos que vai responder por isso recebendo-os em suas casas. Não. Jesus está conclamando a cada um, e também à comunidade cristã, e também ao movimento espírita, ao centro, ao órgão de unificação, que empregue tudo quanto tem, tudo quanto pode, na grande marcha de regeneração da humanidade, pela difusão do cristianismo redivivo, pela disseminação dos corações da Boa Nova, esclarecida e aprofundada pelo conhecimento espírita. Então, meus amigos, é preciso refletirmos por que razão falta recurso no centro espírita. Por que razão nós não temos tudo quanto gostaríamos ou necessitaríamos para agir nos órgãos de unificação? Essa resposta está na nossa organização. Na organização pessoal, estou contribuindo minimamente para a minha instituição, para o movimento que integro, ou estou contribuindo de modo coerente e de acordo com as minhas reais possibilidades? Porque muitas vezes nós imaginamos, é gratuito o trabalho do Centro Espírita. É claro que é. Eu não pago pela palestra, pelo passe, pelo atendimento fraterno, pela evangelização ou pelo grupo de estudos. É claro que não pago nem devo pagar, mas a estrutura material contemplada por todas essas atividades, envolvida na consecução destes fins, ela sim deve ser paga. E se eu tenho condições de contribuir para ela, eu devo fazê-lo. Tornemos a primeira comunidade cristã. Ela era mantida pelos seus adeptos. Assim o é nas comunidades cristãs de hoje, nos centros espíritas. Eles devem ser mantidos pelos seus adeptos. É claro que nós vamos receber doações externas, nós podemos estabelecer parcerias com a sociedade civil e até mesmo com órgãos governamentais, desde que não venhamos a vulnerar a nossa independência, os nossos aspectos doutrinários. Pois bem, mas a responsabilidade de manter a instituição é nossa. É dos seus trabalhadores, é da nossa contribuição mensal. Isto é que vai pagar a conta da luz, da água, do telefone, a impressão do material, enfim, tudo quanto é necessário para funcionarmos não no mínimo possível de qualidade, mas para funcionarmos no máximo, já que compromisso com Jesus não é algo para ser feito mais ou menos, não é algo para ser feito de acordo meramente com o possível. Não. Nós precisamos avançar nesses aspectos de sustentabilidade e perguntar se eles estão investindo no centro espírita mais ou menos do que na compra de um bem material que muitas vezes pode ser supérfluo. Nós não estamos aqui reeditando o mercantilismo da fé,
ou encontrando-nos com os traumas que nós trazemos hoje, muitas vezes a dificuldade de abordarmos dinheiro na nossa vida religiosa está calcada nos equívocos pretéritos como espíritos imortais que somos. Quando nós, que hoje criticamos outros irmãos de outras confissões religiosas, mas quando nós mesmos podemos ter subvertido a finalidade espiritual e nos perdido no emprego do recurso material. Pois bem, é tempo de superarmos este ranço. Vamos falar com naturalidade deste recurso divino que é o dinheiro e pensarmos em como manter, como sermos sustentáveis, garantindo a existência das nossas instituições, garantindo a existência e a pujança de trabalho do movimento espírita que demanda recursos para atingir as suas finalidades. Unificação gasta dinheiro, sim. Divulgação doutrinária também. Uma federação espírita que é criada pelos centros espíritas para unir os adeptos do espiritismo e unificar as instituições, os corações, as ações implementadas. Esta federativa precisa também nutrir-se de recursos materiais. E quem são os adeptos de uma federativa? Na mesma razão e proporção em que as pessoas físicas são os adeptos ligados ao centro espírita e que devem, portanto, sustentá-lo. Quem deve sustentar um órgão de unificação são os centros espíritas que o criaram, que a ele aderem. A responsabilidade é nossa, como trabalhadores de centro espírita que somos, de também desenvolvermos esta condição, esta cultura no papel de dirigentes, para que o centro espírita não só se nutra e se equilibre do ponto de vista material, mas também responda com os seus deveres federativos, cumpra-os e entregue ao órgão de unificação, ao movimento espírita o necessário para que se possam qualificar trabalhadores, produzir materiais pedagógicos, orientações federativas, para que possa haver o deslocamento dos ceareiros do Cristo pelos nossos espaços geográficos, por vezes imensos, por vezes hostis. Pensemos em federativas como as do norte do nosso país, em que alguém, para visitar um centro espírita, para estimular e capacitar trabalhadores, deve se deslocar de avião, a pé, de ônibus, de carro, de barco. Isso tem despesas. A quem incumbe suprir essas despesas? A nós. Assim como faziam os trabalhadores da primeira hora, devemos fazê-lo nós, trabalhadores da 1/10ª hora, da última hora. Allan Kardec, sendo o espírito visionário que é, nos trouxe orientações preciosas, falando-nos da necessidade de tratarmos de dinheiro e de recursos materiais em âmbito de movimento espírita. O fez no trecho intitulado Vias e Meios em Obras Póstumas, pela preciosidade e profundidade deste trecho e pela possibilidade de não retratá-lo da maneira como ele é, nós também pedimos a licença para lê-lo e trazê-lo à nossa reflexão. Vias e Meios, Obras Póstumas. É de lastimar, sem dúvida, nos diz o codificador, que tenhamos de entrar em considerações de ordem material para alcançarmos um objetivo todo espiritual. Cumpre, porém, observemos que a espiritualidade mesma da obra se prende à questão da humanidade terrena e do seu bem-estar, que já não se trata somente da emissão de algumas ideias filosóficas, mas de fundar alguma coisa de positivo e de durável. É Kardec nos dando uma lição de sustentabilidade. Positivo e durável. Assim ele diz que deve ser o nosso agir materialmente falando. O próprio interesse do Espiritismo exige, pois, que se apreciem os meios de ação para não ser forçoso parar a meio do caminho. Apreciemo-los, portanto, uma vez que estamos num século em que é preciso calcular tudo, diz Kardec. Ponto essencial na economia
de toda administração previdente é que sua existência não dependa de produtos eventuais que possam fazer falta, mas de recursos certos, regulares, de maneira que sua marcha, aconteça o que acontecer, não seja embaraçada. E aqui conclui Kardec. A sorte de uma administração como esta, a do movimento espírita, não pode ficar subordinada aos azares de um negócio comercial. Precisa ser, desde o seu início, se não tão florescente, pelo menos tão estável quanto será daqui a um século. Reflitamos. A administração do movimento espírita não pode estar sujeita aos azares de uma operação comercial. O que tem nos mantido, essencialmente, tem sido a venda do livro espírita. Esta é a principal fonte de receita de um órgão de unificação e, por vezes, até mesmo do centro espírita. Não está equivocado o fato de o livro ser uma fonte de receita, afinal de contas, isto também é a orientação do próprio Kardec. Mas o codificador nos adverte: não deve ser o azar de uma operação comercial a base da nossa administração. Porque ele sabia, com o Cristo, que a responsabilidade por estabilizar, por manter de modo sustentável o centro e o movimento espírita é dos seus adeptos, é das suas instituições. Pois bem, isto deve ser agregado à receita trazida pelo livro. E esta receita trazida pelo livro, no centro ou no movimento espírita, deve estar subordinada ao pilar de sustentabilidade ética, já tratado, e muito bem, neste nosso trabalho. Só assim nós vamos ter o dinheiro como meio e a missão do Espiritismo como fim. De modo contrário, nós estaremos elegendo o dinheiro como fim e seremos espíritas materialistas.